Bom dia, meus irmãos. Tá forte assim porque tomamos um café reforçado agora pela manhã. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Meus irmãos, é uma alegria muito grande revê-los, saber que todos estão bem. Deus deu mais uma semana de vida, saber que há visitantes aqui conosco. Eu vi aqui a Gabriela, né? Gabriele e seu esposo. Você tem o nome? Isabelle, eu sabia que estava errando. Meus irmãos, é uma vergonha de errar o nome da Isabelle. A Isabelle, ela foi uma grande ajudante ali no trabalho que nós fazíamos com as crianças da Candelária. Ela que fazia o trabalho de musicalização. Seu esposo também aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. E foi um momento muito agradável ali, mais de um ano juntos. Muito feliz por vê-los aqui. E outros visitantes também que estão conosco, com certeza, eu não quero constranger ninguém, mas sintam-se acolhidos por nós. Essa igreja é uma igreja acolhedora. Sempre que converso com visitantes, eles falam para mim, fui muito bem recebido ali na recepção, então eu fico tranquilo, eu tenho certeza que os irmãos foram recebidos, e os amigos também foram recebidos com um grande sorriso, um largo sorriso. Quero também saudar os amigos que nos acompanham pela internet, não podemos deixar de saudá-los, desejar um bem-vindo, que esteja conosco aqui neste culto, sintam-se acolhidos por nós, não somente os visitantes, mas os irmãos que não podem estar aqui conosco, que Deus também abençoe sua vida. Nós entendemos que ainda estamos num contexto de pandemia e precisamos também nos resguardar, mas o fato é que nós estamos aqui, graças a Deus. Ninguém que desde setembro do ano passado, quando nós retornamos aos cultos presenciais, tivemos nenhum problema, nenhum caso coletivo de surto de vírus. Eu acho que nós podemos ligar o ar-condicionado, não sei se o irmão Nilson pode me ajudar, deixar as portas abertas, e o ventilador, acho que não tem problema não. Acho que não. Então o pastor pediu para manter, que eu estou sentindo, eu acho que pode estar. Tudo bem, então tá bom. Vamos deixar então desligados, né? Os irmãos vão vamos tentar saber direitinho, né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. O tema dessa manhã é as riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Nós vamos orar, pedindo a direção de Deus. Eu gostaria de convidá-lo gentilmente para que feche os seus olhos, porque agora nós iremos dar continuidade ao nosso culto. Fizemos a nossa classe pela manhã, abençoada, classe do estudo da palavra. Agora estaremos cultuando ao Senhor, o rico privilégio de podermos estar aqui. Deus tocou o seu coração para que você estivesse aqui. Dou glórias a Deus por isso. Vamos orar para que Deus também aceite o seu culto, não só coletivo, mas, como sempre digo, o culto de cada um. Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais uma semana de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos despertou pela manhã, colocou forças em nós para que levantássemos das nossas camas e pudéssemos estar aqui. Nós sabemos que foi o Espírito do Senhor que nos trouxe a este lugar. Pai querido, muito obrigado porque a igreja do Senhor subsiste pelo poder das tuas mãos. Ó Pai, nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui, ó Pai, para renovar os nossos votos de fé contigo. Estamos aqui, ó Pai, para buscar a sua presença. Estamos aqui, ó Pai, para nos derramar diante do Senhor, pedir por misericórdia, pedir pela tua graça, pedir pela gota da sua bondade em nossos corações, pedir por paz. Pai, nós também estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido mais do que merecemos, e as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos.
Ó Pai, que esta palavra esteja também ecoando nos corações dos nossos visitantes e amigos que não têm ainda essa experiência com Cristo. Que o Senhor, Pai, fale, atenda o nosso clamor, alcance cada coração aqui e que nos acompanha pela internet, para que a palavra do Senhor não volte vazia, porque ela é a razão do nosso prazer em viver. Ó Pai, abençoe os coristas, que o Espírito do Senhor esteja falando em cada coração, nos instrumentistas, daqueles que estarão liderando este culto. Ó Pai, que o Senhor assuma o controle deste lugar, ó Pai. Assuma o controle de nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, para a jornada que o Senhor propôs a cada um. Esta é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz por nós. Ele não tinha pecado algum, mas entregou sua vida por amor. Bom dia, irmãos. Que bom dia bonito. Muito bom rever os irmãos. E convido você a se colocar em pé. Porque, como já foi lido aqui, as riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz por nós. Foi muitas riquezas. E uma das riquezas é que Jesus riscou aquilo que nos condenava. Em Cristo, Deus derramou toda a ira em Cristo, e nele nós temos a salvação eterna, nele nós temos toda a nossa dívida paga. Por isso Jesus prevaleceu, é isso que nós vamos cantar. Jesus prevaleceu, Jesus riscou a cédula, tudo que era contra nós foi derramado naquela cruz, foi feito naquela cruz através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos cantar com bastante alegria, com palmas, louvando ao Senhor.
eterna. Meus irmãos, ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e também 19 a 22. Eu vou ler a congregação, depois vamos ler juntos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Congregação. Não, vamos de novo, irmãos, agora está certinho, vamos lá. Porque e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, muito obrigado. Cristo derramou seu precioso sangue na cruz por nós. Cristo nos substituiu naquela cruz. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue por nós, estaríamos perdidos eternamente. Ele substituiu aquilo que era dever de cada um de nós. Contudo, devido à nossa natureza, jamais conseguiríamos alcançar a graça eterna, que é a salvação em Cristo. Só Cristo mesmo foi o plano perfeito de Deus para salvar o pecador. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Morrer
Deus, porque Jesus Cristo, teu Filho, morreu na cruz para nos salvar. Te glorificamos por tão grande salvação. Que alegria, Senhor, é podermos nos dirigir a Ti como filhos amados Teus. Muito obrigada pelo privilégio nesta manhã que temos de prestar a Ti um culto que só Tu és digno de receber. Recebe a nossa adoração, recebe as nossas ofertas, recebe, Senhor Deus, toda a nossa vida como um verdadeiro cheiro suave diante do Teu altar. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada irmão que teve o privilégio de trazer a sua oferta, o seu dízimo. Abençoa-os. E os outros que ainda não fizeram, abençoa de igual modo, para que também tenham a alegria de participar deste momento. Nós te pedimos também que todos esses valores sejam administrados de forma sábia, para que o teu reino seja proclamado. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz por nós. Na cruz ele realizou nossa redenção e nossa justiça. Este momento é um momento do culto, quando nós separamos para agradecer ao Senhor pela vida dos nossos aniversariantes, irmãos queridos que fizeram aniversário nesta semana. Temos aqui o nome do irmão Márcio, irmão Elcio, irmão Carlos Augusto, irmão Divino, irmão Gustavo. Só varão, só homem de Deus. Eu quero perguntar se há algum deles aqui. Não há? Até o irmão. Fica de pé, irmão, por favor. Vamos orar por sua vida. Se porventura há outros aqui também que tem algum motivo especial para agradecer ao Senhor, nós gostaríamos também de pedir para que gentilmente se colocasse de pé, de repente uma bênção especial essa semana. Na verdade, todos nós sempre temos uma bênção especial, Deus sempre nos dá uma bênção especial. Eu não me recordo o nome do irmão Márcio, Márcio Damião Vasconcelos. Deus abençoe sua vida. Vamos orar então. Pai bendito, assim como o irmão Márcio está aqui em pé, agradecendo a Ti por mais uma semana, por mais um dia, por mais um ano de vida, o Senhor certamente tem sustentado o Teu servo ao longo desses anos, e certamente o Senhor é o Deus que não nos abandona. A obra que o Senhor faz na vida do fiel é uma obra completa. Pai bendito, que o Senhor abençoe a vida do Teu servo, abençoe, ó Pai, o seu casamento, abençoe seus filhos, para que ele possa ser e continuar sendo uma bênção na Tua casa, uma bênção na sua família, no seu trabalho. Enfim, ó Pai, que o Senhor cerque o Teu servo em todos os cantos da sua vida, para que ele possa sempre estar com seus olhos postos em Ti. Não somente ele, ó Pai, mas tantos outros irmãos que nessa semana também celebraram mais um ano de vida, que as suas vontades, que as suas necessidades sejam supridas no Senhor, que os seus sonhos sejam colocados diante dos pés do Senhor, aos seus pés, para que eles possam contemplar a beleza da sua bondade. Ó Pai, que o Senhor dê muitos anos de vida aos Teus filhos, para que eles possam, Pai, continuar com saúde e paz, e perseverar no seu caminho, ó Pai, o caminho de Jesus Cristo. Pai, há também entre nós muitos irmãos que se levantaram, testemunhando que o Senhor lhes concedeu
uma bênção especial. Ó Pai, que o Senhor possa não somente retribuí-los, porque estão aqui levantando-se e testemunhando, mas que o Senhor possa também, ó Pai, falar aos corações deles aquilo que o Senhor espera de cada um, para que eles possam contemplar ainda mais bênçãos e bênçãos da parte do Senhor. Muitas vezes nós retemos as bênçãos do Senhor, porque não conseguimos interpretar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, mas quando nós fazemos a Tua vontade, o Senhor é o Deus galardoador, o Senhor é o Deus recompensador, e por isso, ó Pai, não somente esta semana, mas em meses e anos que virão, que o Senhor venha abençoá-los grandemente, que não venha faltar nada em suas vidas, seja na ordem emocional, seja na ordem financeira, natural, mas acima de tudo, ó Pai, que eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, abençoe essa igreja que tem caminhado sob a liderança do Espírito do Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos ajude, para que nós não venhamos a nos desviar para outros caminhos, senão o caminho da cruz de Cristo. Ó Deus, abençoe os nossos projetos, a construção desta casa, ó Pai, ao lado, a construção do casarão e outros projetos, ó Pai, que temos colocado nas suas mãos, em relação às questões sociais, em relação às questões espirituais. Abençoe, ó Pai, missões. Nós precisamos ser missionários onde quer que o Senhor nos coloque, ó Pai. Enfim, Senhor, aceita a nossa gratidão. Eu não consigo saber o que há em cada coração, mas o Senhor, na sua onisciência, sabe a gratidão e a petição de cada um. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a oração de cada um. Eu não sei se a irmã Yasmin já chegou. Chegou, fizeram sinal ali para mim. Por que eu disse a irmã Yasmin? Na verdade, a irmã Yasmin, ela tem a incumbência de trazer a Liz aqui, porque a Liz é a primeira vez que ela está vindo à casa do Senhor, e nós iremos agradecer a Deus pela vida dela. Pedir para que ela venha aqui à frente, não somente ela, mas seu esposo, sua família, possam descer aqui e, portanto, iremos orar, agradecer a Deus pela vida da Liz. Eu vou passar a palavra para o Ministério Infantil. Roberta, então, tem a palavra. Bom dia, irmãos. Bem, em nome do Ministério Infantil, é com muita alegria que nós estamos recebendo hoje a Liz aqui na nossa igreja, e nós estamos gratos a Deus pela vida dela. E eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia, então, aqui através de Salomão, está nos dizendo que nós devemos instruir, que nós devemos treinar a criança no caminho e que deve andar. E essa instrução, ela precisa acontecer dentro da palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós temos todas as orientações que nós precisamos para ter uma vida feliz. A palavra de Deus, na verdade, é o nosso manual. Então, Yasmin, só no seu nome do seu esposo? Paulo, irmão Paulo. Então, que os irmãos possam realmente estar obedecendo essa orientação aqui da palavra de Deus, ensinar a Yasmin no caminho
em que ela deve andar. E aqui nós temos uma promessa. A promessa aqui que está na palavra de Deus, que se nós fizermos isso, diz, ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é? Então, nós cremos que essa promessa vai se cumprir na vida da Yasmin. Da Liz. Então, esse é um privilégio que nós, enquanto pais, temos, não é? De sermos cuidadores da vida dos nossos filhos. Esse período é um tempo curto, passa tão rápido, né? Eu tenho certeza que os irmãos, as irmãs que têm filho aqui sabem, né? Passa tão rapidinho, quando a gente vê, nossa, já cresceu, quando a gente vê, olha, já está casado, né? Alguns aqui já estão passando pelo tempo, olha, já sou vovô, né? Então passa muito rápido. Mas esse ensino e o treinamento que vocês vão fornecer, ele vai ser eterno. Então, que Deus os abençoe, que Deus dê a vocês muita sabedoria para que vocês possam criar a Liz nos caminhos do Senhor. E por isso que nós preparamos no Ministério Infantil um mimo. E esse mimo é um exemplar da palavra de Deus, da Bíblia para o bebê. Então, que desde agora pequenininha, ela possa já começar a manusear o livrinho, ela possa amar a palavra de Deus e ela venha segui-la, que seja realmente a única regra de fé e prática na vida dela. Amém? Yasmin, Paulo e toda a família, também queremos deixar uma mensagem musical para Alice e para toda a família, que ela é do Senhor, ela está sendo consagrada ao Senhor, e que ela possa escolher o Senhor quando ela estiver já na fase de razão dela, porque é ensinado a ela o caminho certo, o caminho do Senhor pela vida dela. Vamos cantar? Os
Não podemos deixar de orar pela vida da pequena Liz, para que Deus abençoe a vida dela, abençoe o seu Paulo, a irmã Yasmin, que Deus dê muita sabedoria para vocês criar a filha nesse tempo tão difícil, numa geração tão difícil. Dependendo daquilo que nós orarmos hoje, nós estaremos selando o destino da Yasmin. Então, que Deus abençoe a nossa oração para que essa seja uma criança feliz, uma criança que traga alegria para os pais, que os pais também sejam bênçãos na vida dela. A irmã Elis está aqui e os outros demais parentes. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos estender as nossas mãos em direção à pequena Liz, pedir para que o Senhor abençoe a sua oração. Pai bendito, eis aqui diante do Senhor a pequena Liz. A igreja está conhecendo esta preciosidade neste tempo, mas o Senhor já a conhecia desde o ventre da Yasmin. O Senhor a sustentou desde o seu primeiro dia de vida, e não será agora que o Senhor irá abandoná-la. Que esta criança cresça no lar temente ao Senhor, continue ouvindo a palavra do Senhor através da Yasmin, através do Paulo, através dos avós. Pai bendito, que o Senhor possa fazer com que essa criança cresça com saúde, e quando ela chegar, ó Pai, na juventude, ela possa tomar boas decisões, fazer boas escolhas para a sua vida, e ela possa sempre optar em andar na sua justiça, na sua verdade, que ela possa ser temente ao Senhor. Ó Pai, a palavra do Senhor nos ensina que não devemos batizar crianças. Contudo, a palavra do Senhor ensina que ao longo da jornada, esta criança irá conhecer a Jesus Cristo, e quando ela se deparar diante da glória do Senhor, que ela não rejeite essa luz, que ela o aceite como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e que o Senhor, ó Pai, possa ajudar a tua filha a conhecer um jovem de Deus, um homem de Deus, para que ela possa constituir uma nova família, e gerar filhos, e gerar um futuro, ó Pai, que seja dentro da vontade do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe esta vida, ó Pai, dê a ela paz, dê a ela proteção, que o Senhor conceda a ela, ó Pai, um futuro abençoado, e que tudo isso redunde para a glória do Senhor em sua vida, em toda a sua família, ó Pai. Esta é a oração da tua igreja, pelo poder que há em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. As crianças então. Então, Brasil, sua esperança é Jesus, hino de missões nacionais, participação especial musical do Ministério Infantil. Logo em seguida, eu vou pedir o pastor para que ore pelas crianças e assuma a palavra. Eu vou convidar as nossas crianças para virem tranquilamente aqui para frente. Com muita tranquilidade, vamos vir aqui para frente. E nós vamos cantar bem bonito a música que nós temos ensaiado.
Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe essas criancinhas. Ó Pai, já jovenzinhos aqui, há criancinhas mais novas, de tenra idade. Ó Pai, que a graça do Senhor alcance cada coração. Não permita, ó Pai, que nenhuma delas venham se perder para o mundo. Esta batalha está travada e o vencedor é Jesus Cristo na vida delas. Ó Pai, que os seus pais possam ter este cuidado, ó Pai, melhor dizendo, possam continuar tendo esse cuidado em relação à evangelização dessas crianças. E que o Senhor complemente através da tua serva que estará transmitindo a mensagem do Senhor para cada vida aqui. Que essa mensagem fique semeada em cada coração e que dê frutos, e frutos para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir, meus amados irmãos, louvando a Deus. Vamos prosseguir adorando aquele que fez os céus e a terra. E vamos ouvir agora a sua palavra. Obrigado pela presença de vocês, a presença dos amigos que nos assistem através da internet. Eu quero aproveitar esse tempo, são 10h15, para conversar com vocês, na minha visão, sobre a supra-suma das Escrituras Sagradas. E vou pedir uma coisa que eu nunca pedi. Se porventura vocês estiverem com seus aparelhos, tablet, smartphone, coisa assim, eu quero que vocês copiem o esboço que eu vou deixar para vocês. Ok? Deixar pronto aí? Porque o nosso tempo está exíguo, mas pelo menos o esboço eu quero que vocês copiem lá no seu WhatsApp, coisa assim. Você vai escrever, ele vai guardar, aí você não vai esquecer, pelo menos os esboço que eu vou deixar com vocês. E eu vou até 11h10, ok? Sim ou não? 11h10 eu termino. Custe o que custar. Mas eu queria que vocês ficassem em pé, depois desse momento tão maravilhoso. Gente, criança é um presente de Deus. Os pais da igreja temos que cuidar e investir tudo nessas crianças. A igreja está preparando um ambiente maravilhoso para nossas crianças. E nós vamos investir pesado na juventude dessa igreja. Amém? E também vamos investir pesado nos idosos dessa igreja. Vamos cuidar também das moças solteiras dessa igreja. Vamos cuidar dos viúvos dessa igreja. Vamos cuidar dos solteirões dessa igreja. Todo mundo vai ser cuidado. Pastor e a liderança da igreja, nós estamos prontos, vamos nos preparar
de tal maneira que ninguém ficará sem ser amparado por nós. Todos vocês são importantíssimos. Vamos ao texto. 2 textos. 1 de Pedro 2, 24. E depois, 2 Coríntios 5, 21. Eu amo esses textos, porque eles resumem todo o Evangelho. E a minha proposta nessa manhã é um resumo do Evangelho. Parece uma pretensão minha, mas não é não, vocês verão que não. Diz o texto sagrado: carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, no corpo de Jesus, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram o quê? Sarados. Agora eu quero que vocês leiam esse texto, por favor, bem forte, vocês. Versículo 21, no capítulo 5, 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Observe agora, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler juntos agora? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Deus, faze com que entendamos essas grandes verdades da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. As riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz para nós, é o meu tema. As riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz para nós. Quais são essas riquezas? É imensurável, é extraordinário o trabalho que Jesus Cristo realizou para nós ao morrer na cruz. Nossas mentes finitas não são capazes de penetrar o mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tão grande que somente a mente divina pode compreender a razão da cruz, a razão desse trabalho misterioso, porque começou antes da fundação do mundo e se nos revelou no tempo de maneira espetacular. Eu gostaria de chamar os irmãos para ouvirem essa palavra e meditar nelas, porque elas são importantíssimas para nós. Se nós estamos aqui, nesse templo, e se somos cristãos, por causa desses 2 textos que nós lemos. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, de Jesus. Vocês foram o quê? Sarados. Olha que coisa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagina os irmãos, não tínhamos justiça, mas nós precisávamos de uma justiça.
E como encontrar essa justiça, a não ser ao lado direito de Deus, o próprio Jesus. Deus olhou para ele olhou para Deus, o Espírito Santo esteve presente também nesta decisão, e o Filho assumiu a responsabilidade de vir até nós para tornar-se a nossa justiça. E nós veremos por que Deus fez isso. Em primeiro lugar, o pessoal da mídia vai me ajudar aí. Por que que Deus quis que Jesus carregasse no corpo dele e pelas suas feridas nós fôssemos sarados? Por que que Deus quis que Jesus se tornasse a nossa justiça? Nós veremos isso. Em primeiro lugar, o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar. Meus irmãos, Jesus Cristo deu-nos o seu sangue imaculado. A maior oferta ou serviço que alguém pode oferecer é dar o próprio sangue, ou dar a própria vida, que é a mesma coisa do ponto de vista bíblico-teológico. Volto a dizer, a maior oferta ou o serviço que alguém pode oferecer é dar seu próprio sangue ou a sua própria vida. O Senhor Jesus falou sobre isso no capítulo 15, versículo 13 de João 15, 13. Jesus declarou: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Não há amor maior do que este, de alguém dar o próprio sangue em favor dos seus amigos. É claro que Jesus estava se referindo a ele mesmo. Estava dizendo: gente, eu vou lhes dar o meu próprio sangue. Quem dá o sangue dá a própria vida, e não há maior amor do que este, de alguém dar o próprio sangue em favor de seus amigos. E Pedro apóstolo, nesse mesmo raciocínio, avança dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, Pedro apóstolo também assinala dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Observe verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Observem, era desse sangue que Deus precisava. Um sangue sem defeito e um sangue sem mácula. Porque na terra não havia um sangue assim. Um sangue sem defeito e um sangue sem mácula. Porque a partir do nosso pecado no Éden, todos nós fôramos maculados. A nossa vida fora completamente corrompida. Na terra não havia sangue puro, sangue imaculado. Mas no céu sim. Havia alguém que transformar-se-ia em homem, vestia-se da nossa carne humana, com nosso sangue humano, sem pecado, isso é um mistério, e através desse sangue, então, Deus poderia nos purificar dos nossos pecados. E o verso 19 diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. E observe o detalhe,
que isso tudo foi traçado, foi preparado na eternidade. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém ou não? Que maravilha! Na eternidade, na mente eterna de Deus, na sua presciência eterna, Deus, na verdade, já havia crucificado o seu Filho Jesus. O sangue do Cordeiro já havia sido derramado para você que está sentado nesses bancos. Você já havia recebido um crédito de sangue lá na eternidade para a sua salvação. Dê um glória a Deus. Amém? Isto é fantástico, é maravilhoso. Lá na eternidade foi manifestado no tempo, quando o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O maior crime ou mal na terra é tirar o sangue ou a vida de alguém, ou seja, o homicídio ou o assassinato. Este é o maior crime. A maior penalidade ou perda é sofrer o derramamento do próprio sangue, de ser retirado da sua própria vida. Este é o maior crime. Mas voluntariamente, na eternidade, a Trindade Divina tratou disso. E o Filho Jesus Cristo se propôs vir até nós, a fim de que o seu sangue fosse tirado. Ele não foi assassinado, ele não foi um mártir, mas ele voluntariamente entregou-nos o seu sangue, derramou o seu sangue por nós. O homem pecador não possui nenhum sangue que possa oferecer para redimir sua própria alma. Não, somente o sangue imaculado é a dádiva necessária oferecida por Deus. Produz a redenção de nossas almas. Aleluia! Somente esse sangue. Eu quero que você medite profundamente nisso. Isto aqui não é exatamente uma narrativa vazia. Isso aqui não são apenas pressupostos teológicos. Isto aqui, meus irmãos, é uma expressão do amor de Deus em favor da sua alma. E você precisa dar glória a Deus por isso. Aleluia! Se não fosse esse sangue, estaríamos perdidos para sempre. Mas graças a Deus, que Deus nos deu em Cristo Jesus este sangue. E observe o detalhe: um sangue imaculado que não existia na terra. E foi preciso de Deus tornar-se homem a fim de que esse sangue fosse produzido de maneira imaculada, a fim de que ele pudesse ter sido aplicado às nossas feridas, para que fôssemos sarados. E nisso devemos nos gloriar. Amém? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Vamos dar mais um passo, em segundo lugar. O que é que Jesus Cristo fez por nós ao morrer na cruz? Na cruz, Jesus realizou a substituição. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 6. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Observem, mas o Senhor, o Deus eterno, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? O versículo maravilhoso sobre a substituição também é o capítulo 5, 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, observe o detalhe, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam, os irmãos, o trabalho de Deus. Vejam, os irmãos, como que Deus trabalhou, tirando o nosso pecado e colocando sobre Jesus Cristo. Veja o verso 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conhecia pecado. Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus lançou os nossos pecados sobre ele. Com que finalidade? Para que nele, Jesus, fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. O profeta Isaías declarou dizendo que a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. Nós não tínhamos justiça. Nada havia em nós que pudesse agradar a Deus. Quem então poderia apresentar-se diante de Deus de maneira justa? Somente aqueles que tivessem cumprido toda a lei de Deus. Mas na terra não houve nenhum que cumprira a lei de Deus. Todos estavam sujos, maculados, manchados. O que é que Deus fez? Que trabalho glorioso da cruz. Deus então pegou os nossos pecados e os lançou sobre Jesus. E Jesus agora paga toda a nossa dívida, cumpre cabalmente toda a vontade de Deus, ipsilíteris, ou seja, de maneira cabal, sem falhar em nenhuma coisa. Tudo que Deus queria, tudo que Deus desejou que fosse cumprido da sua lei, se nós não cumprirmos, Jesus cumpre de maneira maravilhosa. E Deus declarou: você é o meu filho amado, em você eu tenho todo o prazer, porque você faz toda a minha vontade. E agora a injustiça dos homens eu jogo sobre você, e você agora passa a sua justiça para aqueles que creem, e eu vou poder recebê-los por causa da sua justiça, que será imputada àqueles que creem em você. Amém? Irmãos, imagina a grandeza disso? Sim ou não? Por isso, irmãos meus, que Paulo apóstolo declarou, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há mais condenação. Por quê? Porque agora nós estamos na justiça de Cristo, que já foi aceita por Deus. E nada mais nos tira disso. Porque isso foi creditado em nossa conta. E Deus já recebeu isso. Já recebeu a justiça de Cristo, perfeita. Por isso que Deus o ressuscitou dos mortos. Se Jesus não tivesse cumprido toda a vontade de Deus de maneira cabal e perfeita, ele não poderia ter se tornado a nossa justiça, e consequentemente nós estamos perdidos. Mas graças a Deus que Jesus tornou-se nossa justiça, porque toda a vontade de Deus que nós devemos cumprir, Jesus cumpriu por nós na cruz do Calvário. Amém? Agora você me perguntaria: mas pastor, então quer dizer que eu estou absolutamente livre na justiça de Cristo? Sim, você está absolutamente livre por causa da justiça de Cristo. Livre de quê?
livre da condenação do inferno. Você está livre, meu irmão, livre. Deus não tem nada a cobrar mais de você por causa da justiça que lhe foi imputada, a justiça do seu Filho amado. Trata-se de uma coisa que nunca poderíamos compreender. Nunca podemos compreender por não sabermos como é ficar sem pecado. E de repente, receber uma carga pesada de pecado. Os irmãos já imaginaram isso? Alguém santo, alguém que nunca teve um pensamento mau, alguém que nunca, na verdade, passou pelo seu coração um mau pensamento, alguém que nunca carregou nenhum pecado, de repente recebe uma carga pesada. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, imagine isso. A alma santa, a alma adamantina, a alma pura, a alma perfeita, perfeita na sua mente, perfeita nas suas atitudes, perfeito nas suas palavras, perfeito no seu ser, nenhuma nódoa, nenhuma mácula havia no ser de Jesus, e de repente ele tem que receber uma carga pesada sobre si. Por isso, lá no Getsemane, Jesus disse de maneira triste: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Você lembra disso? Lembra não? Pai, se for possível, o quê? Passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse aos discípulos: olha, eu estou tão triste que eu estou a ponto de morrer. E disse: Abba, Pai, tudo é possível ao Senhor. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas tudo aquilo que tu queres. Naquele momento, irmãos meus, Jesus estava recebendo a carga dos nossos pecados. Uma alma santa que nunca havia pecado, de repente recebe a carga do pecado. Você é cristão, você é crente, e quando você peca, você percebe como que isso machuca você, não é verdade? Quando você peca, você percebe imediatamente que há algo errado, e a sua alma então entra em tristeza, e você confessa, e o sangue de Jesus purifica você, mas você sente. Agora imagina você, Jesus que nunca havia cometido pecado, porque ele era Deus, e agora recebe essa carga. Ele disse: essa carga está tão pesada que eu estou a ponto de morrer. Foi isso que ele fez por nós, ele nos substituiu, recebendo a carga do inferno sobre si, para que nós não estendamos a nossa cama no coração do inferno. Ele recebeu essa carga sobre si, sua alma santa, imaculada, perfeita, a fim de que todos nós que cremos fôssemos livrados da condenação eterna. Ele disse: esse cálice da tua ira sobre mim, que recai sobre mim, é tão pesada essa carga de maldição do pecado que eu recebo para substituir os homens, que eu estou a ponto de morrer antes de chegar ao Calvário. Jesus estava falando a respeito de beber o cálice ou a taça da ira de Deus contra o pecado. A alma impecável de Cristo queria recusar ou recuar diante desse contato com o pecado humano. Ele hesitou por causa do horror do pecado diante da experiência da alienação de seu Santo Pai. O pecado iria afastá-lo por um tempo do Pai.
E aquela alienação temporária fê-lo gemer no Getsemane. O pecado nos afasta de Deus. Jesus nunca cometeu um pecado. Quero que os irmãos entendam isso. Mas o fato de ele nos substituir, ele recebeu essa carga maldita do pecado. E por um instante, ou seja, provavelmente naquele momento do Getsemane, até chegar à cruz, ele teria que ficar alienado de Deus. E isso pesou profundamente no coração de Jesus. Ele nunca havia estado longe de Deus. Nunca. E agora Deus teve que afastá-lo por um instante, virar o rosto para ele. Ele declarou da cruz, dizendo: Deus meu, por que que o Senhor está me abandonando? Era a nossa substituição. Louvado seja Deus. Oh, que Deus glorioso. Que coisa fantástica. Se não fosse isso, estaríamos perdidos para todo sempre. Em terceiro lugar, meu relógio está certo? 10h42? Ok. Terceiro lugar, na cruz, Jesus realizou nossa redenção. Na cruz, ele nos deu o seu sangue. Guardem isso. Na cruz, em segundo lugar, o que ele fez? Ele nos subiu. E na cruz, em terceiro lugar, ele realizou a nossa redenção. Guardem isso. Isso aqui é a supra-sumo do Evangelho. A figura de linguagem que se segue, ou seja, a redenção, ela provém do mercado, onde, naqueles dias, os escravos eram comprados por um preço. Portanto, redenção significa compra da nossa salvação mediante o pagamento de um preço pelos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Remissão e redenção são palavras sinônimas, que significa o preço que se paga por um escravo. Colossenses capítulo 1, verso 14, diz o texto sagrado: em quem temos o quê? A redenção, ou a remissão dos pecados. Redenção e, ao mesmo tempo, remissão dos pecados. Ou seja, assim que nós somos comprados por Jesus, pelo seu sangue precioso, nós somos remidos da mão do nosso amo antigo, que é o pecado e Satanás, e agora pertencemos a Cristo, e somos remidos, comprados e libertos do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 12, ainda fala sobre isso. Hebreus 9, 12. E não pelo sangue de bodes, de bezerros, mas pelo sangue próprios, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou no santuário uma vez por todas e obteve para nós o quê? O quê? Eterna redenção. Pelo sangue de Jesus, não pelo sangue de animais, nem de bezerro, mas pelo próprio sangue. Ele comprou para nós uma eterna redenção. Estamos eternamente livres, aleluia. Livres, eternamente livres. Nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem mesmo a morte pode nos tirar das mãos do nosso amo, do nosso querido Jesus, porque nos comprou e ninguém vai nos tomar das suas mãos nunca mais. Uma eterna redenção. A nossa redenção foi uma redenção eterna, para sempre, que jamais ela sofrerá retrocesso, ela é eterna. Por isso você pode viver e morrer, querido irmão, com segurança.
Não precisa ter medo de nada. Se o seu corpo passar a sepultura, Jesus vai arrancar você de lá. Se você passar por agruras dessa terra, lembre-se disso, você tem uma eterna redenção. E a Bíblia continua dizendo, Gálatas 3:13. Eu gosto mais desse texto. Gálatas 3:3. Cristo, observe, está vendo a palavra resgate? Nos resgatou da maldição de quê? Da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que coisa fantástica! Deus fez o seu Filho maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi levado ao madeiro como se fosse um maldito, porque na cultura romana e judaica, é aquele que fosse pendurado no madeiro, porque ele era tido como maldito. E Jesus agora foi à cruz por nós como se fosse um maldito, um amaldiçoado, um culpado, um biltre. Gente da pior qualidade foi por nós ali, para que nós fôssemos redimidos, irmãos meus, e recebêssemos eterna redenção. Vocês precisam valorizar isso. Sejam crentes fiéis, valorizem o que Jesus Cristo fez na cruz por vocês. Sejam crentes dedicados, crentes que amem a Deus, sirvam uns aos outros com fidelidade. Vamos parar com essas picuinhas entre nós, com essas coisas que na verdade não agregam valores espirituais, com nossos ciúmes, com nossos orgulhos, com a nossa soberba, com o nosso pacholismo. Não, irmãos meus, lembremos-nos que nós fomos comprados para sermos livres e uma eterna redenção. Além desta figura de linguagem, o Novo Testamento também emprega a do resgate, que se refere ao preço que Jesus pagou pela nossa salvação, conforme Marcos capítulo 10, versos 45. Olha que coisa linda, que coisa bela. Marcos 10, 45. Porque o próprio Filho do Homem, o que acontece? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio aqui para nos dar a sua vida, para nos resgatar. Não veio para servir, e aqui é uma grande lição para nós. Observe o detalhe. Porque o próprio Filho do Homem, por que essa palavra próprio? Eu que sou Deus, eu que formei a terra, formei o céu, criei todo o ambiente celestial, eu vim aqui, me tornei homem para servir. Ó, meus discípulos, agora eu quero que vocês entendam que grande no reino de Deus é aquele que serve. E aqui é uma lição para mim e para todos nós. Se nós quisermos ser grandes no reino de Deus, sejamos servos de Deus e servos uns dos outros. Porque grande é aquele que serve. Amém ou não? Grande é aquele que serve. Mas na igreja há pessoas que, na verdade, querem ser grandes e não querem servir. Só querem receber e talvez até mesmo criticar, mas não quer assumir. Não quer liderar, não quer servir, não quer se sacrificar. E Jesus diz, não, eu vim para servir. E além disso, eu vim para dar minha vida em resgate. Grande, na verdade, é quem serve. E não quem é servido. Temos que aprender isso. 1 Timóteo 2,6. Diz Paulo apóstolo a Timóteo, que deu a si mesmo em resgate. Observa sempre a palavra resgate, por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. O enfoque aqui recai na liberdade do cativeiro do pecado que recebemos mediante o preço pago por Jesus Cristo. Meus irmãos, o que seria de nós se nós não tivéssemos sido comprados por Jesus Cristo?
O que seria de nós? Em último lugar, em quarto lugar, em último lugar, o que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário? Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Isso aqui dá para pregar um ano, pastor. Um ano de pregação só sobre esse tema. Na medida que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer vários sermões sobre justificação. Assim que o Senhor me der a oportunidade. Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Isso aqui é fantástico. Vamos entender essa palavra, justificação? Diz o texto sagrado, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. O que significa isso? A palavra justificação significa declarar justo, aceitar como justo, e observe, e tratar como justo. Essa figura de linguagem provém do tribunal e denota um ato judicial que administra a lei, e nesse caso, por meio de declaração, um veredito de absolvição, de modo que exclui toda e qualquer possibilidade de condenação. Deixe-me explicar melhor isso aqui. Quando o juiz, depois de ouvir as testemunhas, ler todos o auto, examinar, e a defesa do réu, debatendo ali, o juiz então chega ao veredito. E ele vai dar seu veredito. Se ele, na verdade, se o juiz, na verdade, disser, eu, juiz, declaro que você é inocente, e dá o seu veredito, você está livre. A justificação é assim. Mas há uma nuance aqui que eu quero explicar depois. Aí o indivíduo sai da presença do juiz, das testemunhas, daquele salão cheio de pessoas que querem vê-lo condenado ou absolvido. Os que foram ali para vê-lo absolvido vão se alegrar, vão pular de felicidade, porque viu aquela pessoa que elas queriam vê-la livre, e agora se regozijam, e os que foram ali para ver a condenação vão ser chateados. Mas o juiz declarou, você está livre, ninguém mais pode condená-lo, está livre. Mas alguém não pode recorrer? Provavelmente. Na justificação divina não há como recorrer. Uma vez que Deus declarar o pecador livre, ele estará livre, eternamente livre, e não há quem possa recorrer, porque Deus é soberano, Deus, na verdade, é juiz eterno, não vai errar no seu veredito, e não precisa de que ninguém possa recorrer a fim de mudar a sentença, porque Deus é juiz eterno e jamais vai errar no seu veredito. Se ele declarou, Nilson Motas, você está livre por toda a eternidade. Pronto. Amém? Isso é justificação, é quando o juiz eterno, pela morte e ressurreição de Jesus, quando o pecador recebe Jesus, num ato judicial do juiz eterno, ele declara ao pecador que aceita Jesus livre de culpabilidade, e nunca mais esse pecador tem possibilidade de ser condenado em nenhuma outra instância, nunca mais. Todos os pecados passados, do presente e do futuro já estão perdoados. Não há mais condenação. Romanos 1:8, não há mais condenação. Amém? É um veredito eterno. Quer dizer que eu posso viver agora pecando? Não, claro que não. Você não vai viver pecando porque você agora está justificado.
você está eternamente salvo, eternamente garantida a sua salvação. Você não vai viver pecando, você vai vivendo agora para glorificar a Deus, isso sim, amém? Mas o veredito de Deus em relação ao pecador que aceita Jesus e Deus o declara livre de culpabilidade é uma declaração eterna. Não haverá nenhuma outra possibilidade de condenação, porque foi o juiz eterno que deu o veredito de absolvição e ninguém mais pode nos condenar. Aí vem o Romanos 8, que os irmãos entendem perfeitamente. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, e diz mais, se Deus é por nós, o que acontece? Quem será contra nós? Foi Deus que nos declarou justificados, foi Deus que nos deu exatamente a sentença, foi Deus que deu o veredito, foi Deus que nos absorveu em Cristo Jesus. Quem é que vai nos condenar? Se for o Deus eterno que fez isso, vocês entenderam o que é justificação? Amém ou não? Nunca mais nós seremos condenados. Estamos livres por toda a eternidade. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. A linguagem jurídica é com frequência usada para descrever a obra de Cristo em nosso favor. 1 João 2, versículo 1. Estou indo para o final já. 1 João 2, 1. Sempre a linguagem jurídica é muito usada nas Escrituras. Eu gosto de direito, então isso aqui para mim é uma delícia. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não, o quê? Pequem. Mas, se alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado aqui da garganta. Advogado não, viu? Pelo amor de Deus, faça não. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que coisa fantástica. Advogado aqui, cultural. Ad. A palavra latina, esse ad aqui, é um radical latino, portanto, aquele que vai junto, advogado, adjunto. Eu sou adjunto do pastor, estou ao lado do pastor. E há de quem mexer com ele, vai mexer comigo. Brincadeira. Então nós temos um advogado junto ao Pai. Olha que linguagem bacana. Olha que linguagem maravilhosa. Você tem um advogado. Se você pecar, depois de justificado, o que vai acontecer? Você tem um advogado para fazer o que? A sua defesa. Para dizer, Pai, a Débora já foi justificada no meu sangue. E Deus vai dizer, ok, não tem como condenar a Débora, porque você já deu a sua justiça a ela e ela está absolutamente livre de toda condenação. Aqui Jesus é descrito como nosso advogado, junto ao Pai, que comparece em nosso favor quando pecamos. O que Jesus realizou para nós quando morreu na cruz e ressuscitou. O que ele fez? Agora sim, anote esse resumo aí no seu celular. Abra aí sua WhatsApp, coisa que você quer, que eu vou terminar aqui. Eu quero que você fique com esse esboço para você. Eu falei que terminava 11h10, é isso? Cumpri o tato. Estou ainda, eu tenho 9 minutos ainda para terminar. Mas vou terminar aqui. Aí está o esboço. Está lá? Não, põe lá. Letra A. O que tem na letra A? Jesus, fala comigo, gente. Jesus deu do seu sangue imaculado para nos purificar de todos os nossos pecados. A letra B, na cruz, Jesus nos substituiu. A letra C, na cruz, Jesus realizou nossa redenção. Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Portanto, o Senhor Jesus fez isso por nós na cruz. Isso aqui é a supra-sumo do Evangelho. Jesus deu-nos o seu sangue. Jesus nos substituiu na cruz. Jesus realizou a nossa redenção, pagou o preço dos nossos pecados. E por fim, Jesus, na verdade, nos justificou, ou seja, ninguém mais pode nos condenar. Estamos livres pelo veredito de Deus. Você está livre por toda a eternidade, porque a justiça do meu filho é a sua justiça, e eu, juiz eterno que sou, Deus Pai, eu declaro você justificado
livre, e nunca mais você será condenado, porque eu o declaro livre de condenação. Amém? Jesus, portanto, no seu sangue, Ele nos deu seu sangue, Ele nos substituiu, Ele nos deu a redenção, Ele nos justificou. Então você, que é crente em Cristo, não precisa ter medo de nada não. Não precisa ter medo de morrer, não precisa ter medo de coronavírus, não tem medo de nada, nem de câncer, nem de Parkinson, nem de Alzheimer. Essas coisas vêm sobre nós, mas está garantida a nossa entrada no céu. Nós já estamos o quê? Redimidos, nós já estamos justificados, nós já temos um substituto, nós já temos um advogado, e nós já temos garantida a vida eterna. A justiça de Jesus é a minha justiça. Eu não tenho nada, eu sou um biltre, eu sou um pecador miserável, mas diante de Deus tem alguém que tem um sangue imaculado, tem uma vida impecável, tem uma morte substitutiva e tem uma ressurreição que venceu a morte em meu lugar, e Deus me declarou: por causa do meu filho, eu justifico você e ninguém mais pode te condenar. Isto sim, queridos irmãos, vamos levar isso a sério e dar graças a Deus, porque Deus fez isso tudo por nós em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Amém. Que bênção, não é verdade, irmãos? Não temos culpa, estamos livres em Cristo Jesus. Ele carregou todo o peso do pecado por nós, nos substituiu. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Mesmo convido a se colocar em pé e cantar. Então, foi pago um alto preço, um altíssimo preço foi pago naquela cruz. No sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos purificação, como está escrito em 1 João 1:10, 9:10. Vamos cantar, louvando o Senhor. Foi
Amém? Deus enviou Jesus ao mundo para nos comprar. Jesus pagou com seu sangue por cada vida aqui. Eu sei que foi pago um alto preço. Valorize isso na sua vida. Você foi escolhido pelo Senhor para participar do reino dele. Que essa palavra fique ecoando no seu coração eternamente, até o último suspiro. Pai Celeste, glórias te damos porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Glórias te damos, ó Pai, porque o Senhor usou o teu servo nesta manhã para avivar os nossos corações. Pai, nós perdoando os nossos pecados, tornando-nos de pecadores destinados à morte eterna, em pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Ó Pai, que valorizemos esta grande redenção, que valorizemos esta grande remissão dos pecados, que vivemos dignos de sermos chamados filhos teus, filhos de Deus, filhos da luz. Ó Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para a ceia que iremos celebrar nesta noite. Pai, um memorial em que lembraremos do fato que um dia o Senhor veio ao mundo, morreu na cruz por nós, e também pelo fato de que um dia o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Ó Pai, que estejamos todos lá, ó Pai, naquele grande dia. Ó Pai, nesta hora nós queremos entregar este culto nas tuas mãos, reconhecendo que o Senhor esteve conosco aqui, que o Senhor aceitou o nosso clamor de participar deste culto. E agora, ó Pai, despeça-nos aos nossos lares, que possamos ter um domingo na sua presença, que fujamos do pecado, que estejamos na tua luz e retornemos à casa do Senhor, ó Pai, preparado para a ceia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Mais uma vez abençoe a vida da Liz. Pai, que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida dela. Proteja essa criança, ó Pai. Proteja o pastor Gerson, que ele continue sendo um instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja, ó Pai. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor de fato nos abençoou nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, que tenham todos uma semana abençoada, seja digna, uma semana digna de toda aceitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?